Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, mais um dia abençoado na presença do Senhor, mais uma terça-feira em que estamos juntos, aqui reunidos por breves momentos, breves minutos do nosso dia, para meditarmos na palavra do Senhor. E como todas as terças, todas as quintas, uma palavra abençoada que o Senhor tem nos ensinado, colocado à nossa disposição para nos ensinar e nos abençoar. E é um prazer estar mais uma vez com cada um de vocês, seja agora às 14 horas aqui de Ji-Paraná, Rondônia, às 15 horas aí em Botucatu, São Paulo, ou em qualquer momento do seu dia em que você possa estar aqui meditando na palavra do Senhor, porque o nosso dia é tão corrido, às vezes temos aí alguns minutinhos para parar, mas não nesse momento, mas durante a manhã, no finalzinho da tarde, início da noite ou até mesmo no final da noite, não importa o momento. Mas você vai parar, vai meditar, vai ouvir a voz do Senhor, vai ouvir o que Deus tem preparado para você nesta terça-feira e Ele quer falar com você. Então esteja com seu ouvido atento à voz do Senhor, com sua alma, o seu espírito preparado para ouvir e entender o que o Senhor tem para você neste dia abençoado. Que, aliás, nós temos que já agradecer ao Senhor por nos permitir a viver mais um dia, a estar vivos mais um dia e podermos estar aqui juntos meditando e aprendendo da palavra do Senhor. O tema da palavra hoje, o tema que o Senhor quer nos ensinar, a lição que o Senhor quer nos ensinar é orgulho versus humildade. Nós vamos hoje, então, estudar a respeito de orgulho versus humildade. E o texto da Bíblia está em Provérbios 11, versículo 2. E nós já estaremos, então, fazendo a leitura de Provérbios 11, versículo 2. Quando vem a soberba, então vem a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Uma primeira observação, quando a Bíblia diz, quando vem a soberba, aí nós também, muitas versões, pode falar em orgulho. Então, quando a gente lê, quando vem a soberba, você também pode ler, quando vem o orgulho. Então, quando vem a soberba, quando vem o orgulho, então vem a desonra. Mas com os humildes está a sabedoria. Uma palavra forte, uma palavra abençoada que o Senhor tem para cada um de nós nesta terça-feira, neste dia que o Senhor preparou para que você estivesse acompanhando esta mensagem, porque Deus quer falar ao seu coração. E eu quero iniciar aqui falando de uma história, aliás, de uma história dentro de muitas histórias. Eu vou falar aqui do livro Crônicas de Nárnia, um livro muito conhecido, e que, aliás, neste livro, poucos conhecem o livro, porque muitos conhecem os filmes que já foram feitos desse livro, né? Como O Leão e a Feiticeira, Príncipe Caspian, temos aí o Guarda-Roupa, né? Acho que eu falei errado, o Guarda-Roupa, né? Tem a Feiticeira, enfim, alguns filmes foram já feitos, né? Do livro. Mas no livro Crônicas de Nárnia são muitas histórias. E existe uma história dentro desse livro que fala sobre o cavalo e seu menino. O cavalo e seu menino. Estranho, né? Porque normalmente é o menino e o cavalo, o menino e o cachorro, sempre o humano vindo antes do animal. Mas aqui não, fala sobre o cavalo e o seu menino. Aqui a história conta sobre Bri, que é o cavalo, e Shasta, que é o menino. O Bri, que é o cavalo, ele fala mal do menino, dizendo que o menino é um potro. Olha só, o cavalo chamando o menino de potro, dizendo que ele é um potro que precisa muito de treinamento, que é muito ruim e precisa ser muito ainda treinado para chegar a ser um potro bom. Olha que coisa interessante, né? Essa história. O cavalo falando do menino, né? Se referindo ao menino como potro e dizendo que ele precisa ainda de muito treinamento para ficar a ser bom. Essa pequena parte da história, a gente pode observar que o Bri,
que é o cavalo, ele é arrogante. Essa fala dele, essa atitude dele, mostra ali a arrogância do cavalo. E mostra que na história, se nós formos estudar a história, ler a história, a gente pode observar que o cavalo, ele se achava um cavalo valente, forte, um grande cavalo de guerra, corajoso, e ele passava essa imagem para todos e se achava dessa forma. Mas em um belo dia, quando ele ouve então o rugir do leão, ele é o primeiro a sair correndo, foge com muito medo e abandona todo o restante da equipe que estava com ele e deixa-os todos desamparados. E ele era o líder. E ele ficou morrendo de medo quando viu o leão e saiu correndo e abandonou todo mundo que dependia dele. Onde está o cavalo corajoso que ele passava? Onde está aquele cavalo valente de guerra, forte? Desapareceu quando ouviu o rugido do leão. E então, em um dia, Bree, o cavalo, se encontra com Aslan. Aslan, todos conhecem na história da Crônicas de Nárnia, que era o leão rei de Nárnia. E então, ele envergonhado, o cavalo, o Bree envergonhado, ele fala isso para o Aslan. Ele reconhece a pequenez dele, ele reconhece a Aslan, envergonhado os seus defeitos, as suas falhas, a sua arrogância, dizendo que tudo aquilo que ele achava dele, ele não é nada. Que no primeiro momento, em demonstrar realmente a sua coragem, ele fugiu, deixando todos que dependiam dele sozinhos, abandonados. Então Aslan, nesse momento, o elogia dizendo que ele estava sendo muito corajoso por reconhecer os seus erros, reconhecer a sua fraqueza. Então é uma história que nós temos que parar e pensar. Quantas e quantas vezes e quantas pessoas não são iguais a esse cavalo, ao Bree? Quantas pessoas não se acham autossuficientes e poderosas, que não têm medo de nada e são tão arrogantes como esse cavalo foi também nessa história de Crônicas de Nárnia? Se achando, inclusive, que outros são inferiores, como ele achava que o menino era um potro que precisava de muito treinamento. Se achava ali muito melhor que todas as pessoas. E quantas vezes nós também não nos achamos assim? Podemos observar, inclusive, em Provérbios, e eu quero ler aqui outro Provérbios 16, 18, que diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. O que a Bíblia está dizendo? Que aquele que é soberbo, a soberba, ela vem antes da ruína. Então a pessoa que chega à ruína é porque antes ela foi soberba. Depois a Bíblia diz: a altivez do espírito a queda. Ou seja, a pessoa que chega à queda é porque ela foi altiva no seu espírito. Tudo isso significa que a pessoa arrogante, a pessoa que não tem humildade, a pessoa que se acha melhor que os outros, qual é o destino dela? É de cair, é de ter a queda e de ter a ruína como seu destino. É isso que aconteceu com esse cavalo, porque a arrogância o levou a mostrar que ele não era nada e ele foi envergonhado. E a Bíblia diz isso, que aquele que se exalta será humilhado, mas os humildes serão exaltados. E nesse versículo que acabamos de ler, diz que a soberba e a altivez de espírito levam à queda e à ruína. Então, a vida, ela expõe as nossas falhas, as falhas da nossa vaidade, da nossa arrogância, da nossa fraqueza. Mas aprender a difícil lição de Provérbios 16, 18, que nós acabamos de ler, pode significar uma grande mudança na nossa vida. Então, admitir os nossos erros, admitir a nossa fraqueza e aprender com os nossos erros
consertar a partir dos nossos erros é grandeza de espírito e é humildade. Então vamos aprender com nossos erros, vamos aprender com as nossas falhas para não cairmos mais, para não termos mais a ruína e a queda como nosso destino. Pelo contrário, para acharmos a humildade e a partir daí a sabedoria. Promover a nossa própria importância nos conduz ao tropeço. Presta atenção nessa frase. Promover nossa própria importância vai nos conduzir ao tropeço. Mas concentrar-nos em glorificar a Deus e atender às necessidades de outras pessoas nos traz a perspectivas dos sábios. Então, esse é um texto, os dois textos de Provérbios que nós lemos hoje, de Provérbios 11:2 e de Provérbios 16:18, mas essa história da Crônica de Nárnia nos faz refletir sobre a nossa vida, para que não sejamos seres arrogantes, altivos de espírito, pelo contrário, que sejamos humildes e sábios, para que a vida não nos pregue peças e não nos faça cair na ruína, não nos faça cair e prostrados ficarmos. Mas se acontecer isso, que nós possamos aprender com nossas quedas, com nossos erros, nossos fracassos, levantar-nos segurando na mão de Deus com a ajuda do Senhor, porque é Ele quem nos ensina, e com a humildade aprendermos a ser sábios e ter uma vida muito melhor ao lado do Senhor Jesus. O orgulho, ele traz vergonha, mas a humildade traz a sabedoria. Que o Espírito Santo tenha falado grandemente ao seu coração. E nesta tarde de terça-feira, você que ouviu esta palavra, que o Espírito Santo toque grandemente na sua vida, no seu coração, medite nesta palavra, continue meditando e pratique esta palavra, para que você seja abundantemente abençoado pelo Senhor. Seja humilde, seja sábio e seja abençoado. Feche os teus olhos, eu quero agora orar com você. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por mais um dia de vida, por mais essa terça-feira que o Senhor nos concede. Muito obrigada por esses momentos em que passamos meditando na Tua palavra. Obrigada por mais uma lição, por mais um ensinamento rico e abençoado que o Senhor nos concedeu nesta terça-feira. Muito obrigada por nos amar, pela Tua graça, misericórdia, que nós possamos ter ouvido, compreendido e praticar na nossa vida esta palavra, que sejamos humildes, sábios e abençoados pelo Senhor. Continua abençoando nossa terça-feira, nossa noite que logo mais virá, que o Senhor nos dê uma noite de descanso muito abençoada, renova nossas energias, continua abençoando nossa semana, esteja conosco, dando-nos livramento, guardando nossa vida, nossa alma e espírito, a nós, aos nossos familiares, nos cubra com teu sangue, coloca os teus anjos acampados ao nosso redor e livra de todo mal, seja humano ou espiritual. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amados, mais uma terça-feira, mais um dia abençoado, mais uma palavra abençoada, e foi um prazer, mais uma vez, estar com cada um de vocês meditando na palavra do Senhor. Que vocês tenham um restante de terça-feira abençoado, mais uma semana abençoada, e eu aguardo você na próxima quinta-feira, no mesmo horário, 14 horas aqui de Ji-Paraná, Rondônia, 15 horas aí em Botucatu, São Paulo, para juntos meditarmos mais uma vez na palavra do Senhor. Fiquem com o meu abraço e fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Até mais!